Tá aparecendo. Tá. Então, Márcio, eu agradeço o convite, né? A gente está aí preparando essa apresentação conjunta já tem mais de um mês, né? Então, espera que vocês possam aprender, né? E também trazer contribuições, né? A minha apresentação, normalmente a minha capacitação leva de meio-dia para fazer umas 4 horas. A gente vai tentar apresentar alguns tópicos principais, né? E também o Márcio, também a apresentação do Márcio é bem longa, né? Então, vai fazer uma bem curta, né? E mais com conteúdo, né? São conteúdos importantes e os assuntos, né? Eles estão muito linkados, né? Então, essa apresentação, né? Eu estou fazendo em conjunto com a Elfaia, né? Eu sou do Centro de Estudos de Prevenção de Acidentes Maiores através da abordagem da segurança proativa. Vai ser minha 44ª apresentação, né? E o que é importante, né? Eu marquei aqui segurança proativa e conexões com a segurança contra incêndios, né? Então, esses temas eles estão muito linkados, estão bem linkados e tem realmente questões que são bem importantes para a gente elevar o nível da segurança nas instalações. Então, o meu cursor está aparecendo, Márcio, quando eu estou passando aqui em frente, o meu cursor Tá sim. aparece? Tá sim, tá Então, aparecendo. aqui são algumas figuras icônicas de grandes tragédias, né? O incêndio do Museu Histórico Nacional, que vai falar rapidamente, Brumadinho, né? Eu vou até minimizar isso aqui, para eu ver como é que fica melhor. Aqui. é. Aqui eu recebendo o prêmio CREA Rio, né, pela minha tese de doutorado. Aqui eu fazendo várias apresentações, tá? Então, meu nome é Washington Barbosa, tenho a formação em Engenharia de Segurança do Trabalho, sou doutor e mestre em Engenharia de Produção, né? No doutorado, eu estudei muito a questão dos grandes acidentes. No mestrado, fui gestão da qualidade e eu fiz várias especializações, né? Uma em cada área, qualidade, segurança, meio ambiente, ergonomia. E é interessante que essas áreas se comunicam, né? Quando eu comecei a desenvolver essa parte de análise de incêndios, prevenção de grandes acidentes, mais para frente na modelagem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente se comunica, né? Que até quando eu quis fazer meu doutorado, eu estava pensando em fazer sistema de gestão integrado, mas no final eu vou apresentar um modelo que você consegue fazer essa conexão, né? Sou engenheiro e técnico mecânico industrial, né? Trabalho desde 84, né? Então comecei muito cedo, fiz o curso técnico, né? Comecei em grandes empresas e a parte de destaque são os projetos, né, de prevenção de acidentes maiores e com foco em resultados e excelência orgânica. Apareceu a segunda, Márcio, o segundo slide? Tá. Sim. Então, como é que a gente já vai traçar aqui essa apresentação rápida, né? Uma introdução, uma trajetória da pesquisa, um quadro, porque é importante ter uma fundamentação teórica, né? Uma modelagem, né? O estudo de caso, a capacitação que já está validada. Essa capacitação já foi validada na minha tese de doutorado através de profissionais sêniores, plenos, estudantes, né? Uma parte de resultado, conclusão e orientações para artigos e trabalhos, porque esse curso, essa capacitação eu dou em empresas e também dou em universidades. Então, quais são as orientações iniciais? Esse material, né? Ele pode ser acessado de forma online, sem custos, está livre, né? Ele foi desenvolvido por mim na minha tese de doutorado, na UFRJ, e o que é interessante é que eu consegui fazer a ligação, né? E é uma grande questão que eu utilizo é usar termos da indústria, né? Porque o meio acadêmico, às vezes, a gente tem um problema que são termos um pouco difíceis de entender. E aí eu tentei, na minha questão do meu doutorado, levar essa terminologia mais de gestão, né? E então é isso. Vamos lá para o próximo. Então, você tem o IBCG, né, que é um órgão importante, né, de governança corporativa, e ele fala da importância da gestão de riscos, né, que está se tornando mais importante, né, e também não só com uma parte de reação de fracasso, mas também é, no processo de tomada de decisões, né. Então, eu estava conversando aqui com o Márcio, né, quais são as perguntas que a gente tem que fazer, né? Quais são os principais riscos? Como a organização responde aos riscos, né? Que padrões, ferramentas e metodologias são utilizados? Então, o Márcio, mais para frente, vai falar um pouquinho dessa parte de combate de incêndios, tá? E, e os acidentes maiores, né? Ou ampliados, né? E eu expandi um pouco, né, da minha tese de doutorado, né? Então, o acidente maior é aquele,
né, que pode causar fatalidades, perdas patrimoniais, ambientais, sociais significativas. Então, o que é interessante, né, que é, quando eu comecei a estudar esse tema, a gente pensa que tem muitas pessoas estudando o tema, não temos muitas pessoas. Tanto no Brasil como no exterior, são poucas pessoas, e que vão com profundidade. Então, você tem dois grandes livros aqui, que é um dos pesquisadores que eu acompanho, né, que é o Michel Lohry, que ele começa a pensar o acidente na questão organizacional, porque a gente, às vezes, na área de engenharia, a gente foca muito na tecnologia, no equipamento, mas eu vou mostrar com vocês a construção sociotécnica. Que é? Você tem a questão técnica dos equipamentos, mas também a gestão, né? E o Márcio vai falar também dos problemas, né? Da legislação do Brasil, né? Como é que está atrasado, o que tem que trazer do exterior para o Brasil. Então, o Michel Lohry, ele traz essa visão mais organizacional. E é interessante que ele é um engenheiro nuclear, né, da França. Ele fez esses dois livros, e eu falei assim, não, eu acho que é importante dar continuidade. Eu fiz um e-book, que eu vou apresentar mais para frente, né, que é a continuidade desse livro, com estudo de caso, com a capacitação. Então, como é que a gente introduz esse tema, né? Então, quando a gente pensa gestão de riscos, né, a gente pensa ao longo da vida da organização. Então, no processo estratégico, né, às vezes, quando você vai fazer investimentos, né, fazer um projeto de uma instalação, né, vai fazer a manutenção, você tem que fazer a contratação de pessoas, né, do nível estratégico, tático, operacional. Quando o operador está na linha de frente lá, fazendo as suas ações, isso tudo vai repercutir, né, na gestão de riscos, né? Então, você tem essa área aí, nuclear, petróleo, aviação, mineração, e muitas áreas que se utiliza essa temática. E aqui, infelizmente, a gente tem um grande acidente, né? Que é o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. E por que a gente estuda isso, né? E o Márcio vai trazer mais dados na parte de combate de incêndios, né? É constante, a gente tem de forma recorrente esses grandes acidentes. No e-book, no livro, eu estudei a explosão do ônibus espacial do Challenger, o acidente nuclear de Fukushima, da Texas City, do Porto de Beirute, e vai falar um pouquinho da Patquis, Museu Histórico Nacional e outros. E o que é importante a gente pensar, né? E tem que tirar um pouquinho desse peso das pessoas, né? Porque normalmente quando acontece acidente, a gente pensa assim, erro humano, pessoas falharam, né? E isso para o aprendizado, para o crescimento, para você desenvolver, é uma visão que eu trago da qualidade que a gente não bebe nessa fonte. Quando a gente pensa em gestão da qualidade, a gente pensa 80% dos problemas estão ligados às questões gerenciais e 20% às pessoas. E quando vem para a área da segurança, não, ele eleva muito esse percentual. E você tem pesquisadores que falam que realmente os fatores causais e contribuintes das questões organizacionais excede os humanos. Então, a gente tem que trazer um pouquinho essa visão mais sistêmica, né, e parar de pensar em questões pontuais, principalmente nos grandes acidentes. Quais são os problemas e caminhos, né, que a gente tem que pensar, para a gente pensar e propor propostas? Você lembra que a gente tem que fazer perguntas e desenvolver propostas de trabalho? Então, por que esses acidentes negativos mais acontecem? Então, a gente tem uma forma de pensar na questão do safety science, da engenharia de segurança, né, da engenharia de combate de incêndio, da gestão da qualidade, e criar essa abordagem da segurança proativa, né, que a gente está destacando, né? E dessa forma a gente aprimora a gestão da segurança nas organizações. Esse apareceu original de relevância, Márcio? Está aí aparecendo Ah, original sim, de tá relevância aparecendo. agora? Então, você tem um mundo de pesquisadores. Então, no doutorado, eles têm esse tempo para pensar e ler muitos materiais. Então, você tem engenheiros, normalmente foram os engenheiros que estão ali de frente dos primeiros modelos. Depois você tem dos grandes acidentes, você começa a ter psicólogos e sociólogos. Por quê? Só a tecnologia não vai trazer uma solução ótima. A gente tem que pensar em todas essas relações, né? Então, aqui, para vocês terem uma noção mais ou menos da minha trajetória de pesquisa, né? Eu conversando com pesquisadores aqui do Brasil, do exterior, eu fazendo apresentações de universidades, em empresas, né? E modelando. E o que é importante? A gente tem que tentar simplificar, porque o dia a dia é muito pesado, né? O Márcio vai trazer uma proposta bem interessante
de estudar a gerência de combate a incêndio em questão de tópicos, né? Então, eu falei assim, nós temos que simplificar essa proposta. Você tem modelos de acidente que não vai dar para detalhar, mas você tem a teoria dominó, você tem o queijo suíço, né? Você tem os modelos mais detalhados, que é o ACIMAP, o STAMP, né? Isso tudo você vai poder ler no e-book, né? Do Fran, né? E aí a gente começar a pensar, né, o dia a dia, né, em três grandes níveis, né? Organização, pessoas e tecnologia. Então, essas três grandes áreas, elas têm que ser destacadas nessa análise. E o que é importante, né? Quando a gente começa a pensar, né, em fazer uma análise, um diagnóstico, a gente tem uma sequência de etapas, né? Não vai dar para falar dessa sequência de etapas para fazer o diagnóstico, mas eu vou falar de algumas modelagens, tá? De forma breve. Então, você tem a abordagem sociotécnica estruturada. Então, você tem aqui a organização, as pessoas e a tecnologia. Essa interação ela vai levar a eventos positivos e negativos. Então, essa aqui é a chamada de variáveis endógenas. Então, a gente pensa que esses itens, eles é um caminho diferente para o acidente ou um caminho diferente para o sucesso, não é tudo a mesma coisa. Então, a interação dessas três grandes variáveis, né, desses fatores, vai levar ao sucesso ao grande acidente. E o que a gente tem que trazer também? Não é só a pessoa, né? A pessoa é contratada, né, o equipamento ele é projetado, é manutenido, mas você tem grandes variáveis externas à organização, né? Que são as exigências políticas, sociais e econômicas, eventos da natureza, você tem os incêndios, você tem tsunami, né? Você tem a normas, leis, regulamentos, boas práticas, né? E outras variáveis. Essas variáveis exógenas, elas atuam nesse sistema. Você tem um segundo modelo, que é a gestão dinâmica da segurança. Então, é interessante que é chamado sinal de alerta, né? Então, você tem aqui, teoricamente, um modelo, né, de normalidade, e aí você tem incidentes, desvios, não conformidades, que, se não tratados para voltar à situação de normalidade, eles podem levar aos grandes acidentes. De forma breve, eu vou falar de alguns acidentes rápidos, né? E aí a gente vai no terceiro modelo, né, que é o sistema de gestão entregado, né? A gente tem que pensar da área da segurança com as outras áreas. Então, no e-book, livro, você tem uma quantidade enorme de acidentes. Comecei a fazer acidentes nacionais ou internacionais. Você tem o incêndio do Museu Histórico Nacional, tem o incêndio da Botkiss, né? Incêndio de cooperativa de catadores. Então, você tem vários grandes acidentes, né? E em Fukushima, né? A gente começa falando de Fukushima. Fukushima foi um terremoto com tsunami. E o que é interessante em Fukushima? Você teve especialistas, né, que apresentaram análises que o muro que deveria conter ação de tsunami estava subdimensionado. Ele não foi ouvido. Então, eu trabalho muito com essas questões, né? Que os especialistas em risco eles têm que ser ouvidos e tem que ter um cuidado para que os investimentos sejam feitos, né? No segundo caso, a explosão do Porto de Beirute. E aconteceu a mesma coisa. Você teve informes, a autoridade portuária sabia, o primeiro-ministro sabia, os ministros sabiam que não estavam no local adequado e nada foi feito. E para fechar de forma breve, você tem a explosão do ônibus espacial Challenger, né? Então, houve um informe também para a alta direção, né, que o lançamento não estava na temperatura adequada e não deveria ser feito esse lançamento. Mais uma vez, né, você tem três casos, né, da alta direção sendo informada de problemas, né, a gente vai falar depois de mais problemas de incêndio, e a alta direção não tomou não fez nenhum tipo de atitude. Vou ver aqui meu tempo. Vamos lá. Então, você tem aqui uma análise que vocês podem ver no e-book, né? Fukushima, um sinal de alerta, o destaque, né, da abordagem sociotécnica estruturada, destaque da gestão dinâmica de risco, né? Aqui você tem o segundo, tem aqui o do Challenger, né? A mesma parametrização. E, Márcio, a gente vai disponibilizar o PDF da apresentação, né, Márcio? Então, vocês vão poder ler esse PDF e também ler o e-book, né? Então, aqui também tem a explosão do Porto de Beirute. Então, de forma breve, né, como é que
esse curso você está disponível, até um curso que está disponível na internet. Você tem o canal do YouTube que está com mais 1.500.000 visualizações. É incrível, cara. Mas como a internet ela consegue multiplicar, né? Isso aí são sensibilizações para aprimorar a gestão das organizações, né? O blog da gestão proativa já está com mais de 56.000 sensibilizações. São 4 módulos. O primeiro é entender e prevenir a tragédia, o segundo é a teoria das tragédias, o terceiro é o estudo de caso, que eu falei brevemente, exercícios. Então, esse curso ele já foi ministrado e você tem aí algumas frases, né, que falta essa abordagem, que é didático, motivador. Associações Nacionais de Docentes falou que há essa deficiência. Aí tem um termo mais operacional, se levanta a bola, cabe às pessoas absorverem as lições, né? Pensar em todos os aspectos. Aqui tem a Alisson, que é um técnico de segurança, né? Ele participou da palestra, né? E ele gostou bastante, aprofundada e prática sobre segurança, ambiente de trabalho e reforçou a importância de uma cultura de prevenção, né? E aqui é um gestor, né, de uma multinacional de petróleo, que ele falou que depois que fez o curso, ele abriu a mente, ele começou a ver as coisas de uma forma diferente e apresentou para o board, né, dessa empresa, dessa multinacional do petróleo. Então, quais são os produtos, né? Eles têm um método, né, que é complementar aos métodos tradicionais. Você tem uma capacitação, uma universidade de terminologia, um diagnóstico, um plano de ação, né? E aqui foi bem interessante, Márcio. Eu fiz um podcast com o Mosquin, né, na TV dele, e a gente teve uma conversa bem interessante sobre as grandes questões, né? Então ele fala que a percepção do acidente é um dos fatores de sucesso, né? Então ele também falou muito bem, é um engenheiro sênior, né? Então, a gente tem uma quantidade de etapas, né? Que a gente vai fazer a ambientação, vai fazer um diagnóstico inicial, vai validar e vai apresentar. E já tem pessoas que já estão difundindo, né, essa ideia da segurança proativa, né, pela internet. Então, qual é a conclusão da tese de doutorado e dessas questões que eu tenho trabalhado? Eu trabalho diariamente com essas postagens, né? Que as avaliações de riscos tradicionais, elas necessitam ser reavaliadas, né? O Márcio vai trazer também essas questões, né? E que é um complemento para avaliações de riscos tradicionais. Eu acho que todas as avaliações são válidas, mas elas têm que ser somadas, né? E o que é importante que a gente vê, né, nesses estudos de casos que são recorrentes dos grandes acidentes, né? A gente tem que utilizar o princípio da precaução e medidas conservadoras, né? Você está falando aí de Fukushima, para ele levar o muro de Fukushima, o gasto seria de 50 milhões de dólares. O gasto em Fukushima agora está na ordem de bilhões de dólares. Você vê morte de pessoas, a Bahia lá de Fukushima está toda contaminada, o Japão tem problema com os países do entorno, né? O Museu Histórico Nacional também, acho que eram 13 milhões para você fazer uma manutenção preventiva lá. Pegou fogo o Museu Histórico Nacional, né? Então está na ordem de milhões que acho que é mais de 500 milhões de dólares. 500 milhões, né? Estou terminando. Então, você tem um link, é o Linktree, né, que você tem acesso ao curso online, os artigos, né, a minha postagem no LinkedIn, no YouTube, no blog, em todas as redes sociais, né. Esse aqui vocês conseguem acessar o e-book, que eu fiz um resumo da minha tese de doutorado, tem estudos de casos, né, e de forma breve, né, até para fazer até uma transição antes do meu fechamento, né, o Museu Histórico Nacional, um grande incêndio, né, a parte elétrica, você não tinha um bombeiro civil, o combate inicial foi deficiente, o fogo, né, tomou conta, né, de todo lá as instalações, né, então você tinha problemas de extintor de incêndio, você tinha problema de deficiência de hidrantes, né, então eu estudo esse caso na UFRJ. A gente vai estar soltando até artigos, então realmente bem crítico, né, e eu visito os museus, tá, Márcio? Eu visito aqui os museus do Rio, e eu verifiquei alguns, o Museu da República, tal, tem extintores, já está com bombeiros civis, né? Que o bombeiro civil ele vai dar basta falar um pouquinho, ele vai dar um reforço nessa prevenção. E outro caso aqui é a Botkiss, que o Márcio também vai falar um caso da, dos Estados Unidos e é recorrente. E no Brasil teve a Botkiss com mais de 200 mortos. 2 anos antes teve também um incêndio numa boate
da Argentina, que foi nas mesmas questões, o erro de projeto, né? Entrada de pessoas, né, para fazer o resgate, sem estar devidamente equipadas, né? Eles vieram a falecer no futuro, depois do incêndio. Então, são questões que a gente tem o Márcio vai detalhar, né? Aqui são orientações rápidas para você fazer um artigo-trabalho, né? E aí eu estou fechando. Aí, ó, estamos com 20 minutos lá, Márcia. Então, foi meio corrido, mas deu. Então, eu sempre termino essas apresentações, né? Peço desculpa por ser tão corrido, mas a gente vai estar aí disponibilizando o PDF, vai ter o e-book, né? A gente vai poder estar conversando, e Márcio talvez pode fazer outras apresentações, com duas perguntas. Segurança é o tempo entre dois acidentes? Né? Eu estava num seminário internacional de nuclear, né? E o especialista soltou isso, me impactou muito, né? Será que a gente precisa ter um segundo acidente, né? Ou um intervalo para que a gente começar, quando tem os acidentes, a gente não faz nenhum tipo de ação, o que que a gente tem que fazer, né? O que que é ser proativo, né? O que que a gente pode trazer de contribuições, né? E, e também é importante, né? Como está o orçamento da segurança, manutenção, capacitação de itens críticos da sua organização. Só tem que o orçamento antes do acidente e pós-acidente. Já falei aí de Fukushima, falamos do Museu Histórico Nacional, agora temos a ponte lá em Tocantins e o Maranhão também, que acho que era ordem de milhões, né? Acho que era 10 milhões, uma coisa assim, não, acho que 10 milhões. Agora, para construir uma segunda ponte, vai gastar 200, 300 milhões. Isso aí é o orçamento inicial, a gente não sabe quanto que vai expandir isso. Então, você vê que a prevenção, né, você deixar os seus equipamentos, né, com um sistema de manutenção adequado, né, ouvir os especialistas, você vai ter muita, você vai ter um negócio de sucesso, né? E o Márcio vai trazer algumas questões aí de problemas, né, com a continuidade do negócio após grandes incêndios. Márcio, fechei, vou voltar com você, cara. Vou parar aqui a Perfeito, minha Austin. Cara, que Vou parar incrível aqui o stop conteúdo, share. né? É. Parabéns, obrigado, né? A gente podia ficar aqui o dia todo. Não, sim, claro. Deixa eu compartilhar a minha então. Vamos correr aqui, pessoal. Vamos lá. E, pessoal, quem tiver dúvida, vai passando pro chat, que depois vai ter gente para fazer a leitura no final, tá? Tá, então um pouquinho do Das Márcio questões. Ferreira. Isso é um trabalho que a gente tem. Eu sou a segunda geração de profissionais de segurança contra incêndio na minha família. E aí moro nos Estados Unidos, vim fazer um mestrado aqui, né, numa das melhores universidades do mundo, a WPI, certo? E na minha história, né, nos meus 15 a 18 anos ali, eu peguei muita reprovação de projeto, tá? Perseguição de bombeiro. Depois, né, 2017, abri a primeira turma de projetistas, foi a primeira turma do Brasil, ensinando todas as normas do Brasil. Tá mais de 500 projetistas, onde a gente ensinava fazendo o primeiro projeto do cara, entendeu? E aí já são mais de 2.000 projetos elaborados no Brasil, tá? E a minha missão de vida é realmente proteger, ajudar a profissionais realmente a proteger edificações, tá? Evitando que incêndios se transformem em catástrofes. Essa é a minha missão de vida, certo, pessoal? Então temos muito conteúdo na internet. Se você olhar, né, na elfire.com.br, você vai ter mais de 12 livros. Hoje temos 19 artigos, tá? Criamos aí o capítulo do Brasil da Sociedade dos Engenheiros de Prevenção de Incêndios, organização internacional de mais de 50 anos no mundo, tá? Onde congregam os maiores engenheiros de incêndio, né, no contexto internacional, tá? E aí o objetivo desse treinamento, né, é que você esteja 100% mais protegido, tá? Vamos considerar assim o dobro, tá? E para isso eu preciso falar, né, a falha estrutural na segurança contra incêndio. Por que que a segurança contra incêndio, né, não anda como deveria andar, né, protegendo edificações, salvando vidas, e, né, o que que realmente pode manter os profissionais com um nível alto de segurança contra incêndio, padrão de excelência. Eu gosto de começar com
com esse vídeo. É um vídeo de um flashover em 15 segundos. Tá? 9 segundos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já é, tá? Então tem um iniciante aí, um iniciador, é um combustível, tá? Eles têm líquido inflamável ali, mas é o que você consegue ver que um incêndio pode se tornar fatal em 15, 18 segundos, ok? Poucos segundos que deixam marcas para sempre, certo? Então vamos ver aí 4 pesquisas da segurança contra incêndio atuais. Deixa eu mudar aqui o rostinho da galera aqui, que tá bem na minha frente aqui. Então, em 2024, o ISB constatou aí mais de 2.000 ocorrências de incêndios estruturais e representando um aumento de 10% em relação a 2023, tá? Em agosto, bateu o recorde do segundo pior número da história, em 2017, onde pegou aí mais de 218 ocorrências de incêndio em um mês. E aí no comércio apresentou um aumento expressivo de 30%, quase 30%, 27,9%, certo? Revista Incêndio, ela constatou que é necessário melhoria de políticas públicas e na segurança contra incêndio. Essa é uma das organizações que a gente faz parte, tá? O Observatório de Incêndio, a SFPE, montou um observatório de incêndio, um programa semelhante ao America Burn dos anos 80, que fez um registro de eventos de incêndio e teve lições aprendidas, tá? E nós tivemos aí, né, na, na- padronizando as estatísticas, tivemos mais de 11 incêndios destrutivos por dia, tá? Mais de 60 mil em cada um desses incêndios, e mais de 60 mil em propriedades terão sido arruinadas, e pelo menos uma pessoa morta por dia, com 34 feridos, tá? Alguns aleijados ou desfigurados pelo resto da vida. Relatório de uma seguradora SEAL daqui dos Estados Unidos, tá? A pesquisa já envolve as pequenas empresas, small business, e a agência fala assim, né, que desastres atingem mais de 90% das empresas, levando à falência em 2 anos. A FEMA também diz que 40% das empresas não reabrirão após um desastre e 25% fecharão em um ano. Tá? Então, números aí para mostrar a nossa situação de dano percebido de incêndios. Tá? Esse aqui já é um trabalho, uma pesquisa que a gente faz nas empresas que trabalham com a gente. São grandes empresas que realmente querem fazer um processo correto de segurança e melhoria na segurança contra incêndios. E daqui, né, você já começa a entender que eu quero deixar que você pegue duas siglas. A primeira é o PIM-PTS e a segunda PBD, Projeto Baseado em Desempenho, tá? Então, nos meus processos, nos processos da empresa, a gente começa com essa pesquisa, que é chamada Diagnóstico de Segurança da Área de Incêndios, que é o projeto, instalação, manutenção, plano de emergência e treinamento simulado. Então, para você realmente estar protegido na segurança contra incêndio, você tem que ser bom, muito bom, né, nesses 5 itens. Você tem que completar de uma maneira correta. Tá? É um questionário de autoavaliação das empresas, né, e perguntas simples como: o seu projeto foi bem elaborado? Né? Se ele nem tem projeto, já é um. Existem demonstrativos de cálculos que atendem os requisitos mínimos exigidos? Ele foi aprovado? Ele foi aprovado em um órgão de homologação, peer review? Teve participação de envolvidos no processo? Tá? As pessoas, todo mundo entende, conhece, sabe o que são os cálculos desse projeto? Tem claros objetivos de segurança, de riscos? Tá? Então, de instalação, semelhante pergunta, de manutenção, aí de plano de emergência e treinamento simulado. E olha a nossa média de pontuação no Brasil, tá? Então nós temos aí a maioria das empresas só vão até o 1 e o 2, certo?
Então, nessa pontuação, que tem um projeto, pelo menos, tem a instalação, né? Ou tem bem feita, tem com critérios de cálculos, entendendo o objetivo da norma, entendeu? Então, a maioria, né, fica aqui embaixo. Tá? Então, a gente consegue ver que tem um problema cultural e estrutural na segurança contra incêndio, entendeu? No próprio sistema de como funciona. Então, vamos entender de onde saiu a segurança contra incêndio, tá? A segurança contra incêndio dos países, vamos dizer assim, ela saiu desse programa, o America Burning. A gente mostrou ali que a SFPE tentou, né, fazer 2 anos de registro de eventos de incêndio e lições aprendidas. E esse programa tiveram alguns estados, 2 estados que conseguiram menos números de incêndio, né, menos número de mortes de bombeiros. Então, um sucesso de certa forma. O que eles faziam? Eles tinham um processo baseado em normas e análise de projeto e vistoria. Tá? Você consegue identificar como funciona o processo no Brasil, né? Então nós temos muito semelhante. Processo de análise de projeto e vistoria. Daqui nasceu, dos anos 80, um processo que ainda é muito sólido, baseado em normas, né? Muito forte no Brasil. Tá? Aqui é o texto do America Burning. E aí nosso sistema do Brasil, entendeu? Como que funciona? É baseado num código e em normas, tá? E aí estou mostrando aqui por que a falha estrutural na área de incêndios acontece. Então nós temos um dos primeiros itens que eu falo, isso aqui é de um material que a gente escreveu, um livro Treinamento Avançado de Segurança contra Incêndio, onde a gente mostra os 15 pontos cegos, pontos de dificuldades que fazem a área de incêndio ser uma área atrasada, tá? Então, o primeiro item é conseguir entender todo esse quadro da segurança contra incêndio, todos os itens da segurança contra incêndio, né? Para entender e conseguir domesticar isso aí, nós falamos que tem os 3 níveis da área, para você né, colocar cada proteção em seu devido local. Então, nós temos aí nível básico, são todas as proteções que o bombeiro cobra, tá? Então é um processo que envolve o bombeiro nesse processo de análise e vistoria de projeto. Tá? Então são 30, vamos dizer assim, cerca de 30 proteções. Acesso de viatura, separação de edificação, resistência estrutural, compartimentação, controle de material de acabamento, etc. Entendeu? Então, tudo que o bombeiro cobra para aprovar no Corpo de Bombeiros está nesse nível. Nível intermediário são os sistemas que vai além do que o bombeiro cobra. Normalmente é um local que não pode nem pensar em pegar fogo. E aí envolve uma seguradora, o cliente, o dono do local, ele quer colocar algo além do que o bombeiro cobra. Um sistema de supressão, um gás especial, uma detecção precoce. E isso também vem de normas internacionais. Então, aqui no nível intermediário estão os itens de norma internacional e sistemas de supressão. Tá? E o nível avançado da área, que é o chamado projeto baseado em desempenho. Tá? Então, nós temos aí proteções onde eu envolvo o risco, tudo que o Washington falou, tá? Com o cenário de incêndio, certo? Então, tem proteções especiais, plano de emergência especial, perícias, tá? Envolve todo esse tipo aí. E, né, para local que a norma não consegue nem pensar em atender. Tá? Então, aqui é um exemplo, uma usina hidrelétrica, tá? Um armazenamento de baterias de lítio, tá? Prédios altíssimos, condições que a norma não consegue, ela fica totalmente perdida, tá? Na lista de exigências que é coletada conforme o código estaduais, os códigos estaduais. Tá? E aí nós vemos aí, né, os 15 itens que eu mencionei para vocês. Por que há uma falha na estrutura do código de segurança contra incêndio? Entendeu? Você pode pensar assim, né? Pô, outro dia eu estava conversando com um dos maiores profissionais da segurança contra incêndio também, fazendo uma live comigo, e ele falou assim: Márcio, eu me sinto um bebê
na área de segurança contra incêndio. Por quê? Né? E, cara, é um problema estrutural, entendeu? Então, para a gente resolver isso, a gente tem que simplificar esses pontos aqui. Tá? Os 3 níveis da área. Imagina assim que a gente comparando com eletricidade. Eu tenho uma norma para cada item da eletricidade, ou eu entendo a eletricidade, né, com a demanda que eu preciso atender e faço todo o meu processo e projeto atendendo alcançando essa demanda, entendeu? Na área de incêndios, então, eu foco muito na norma em vez de focar no risco de incêndio. Então, esse é o dilema principal que a gente tem, tá? Esses 15 itens aqui estão nesse livro Treinamento Avançado, você pode entrar no site da Hellfire e baixar, né? Eu menciono categoricamente cada um deles, tá? Vamos pular um pouquinho. E aí, né, tenho AVCB, mas não estou protegido. Então, nosso dilema no Brasil, atendendo a norma, nós vamos encarar, bater de frente com um documento no final do processo. Quando eu faço o processo de vistoria, faço a aprovação de projeto, vou para a vistoria, tá ok, o bombeiro vai me dar um documento chamado AVCB. Depende do estado, alguns mudam, mas nós temos aí que é um atestado de ocupação do prédio. Imagina assim, então, eu tenho uma ideia, na maioria dos profissionais de segurança contra incêndio, técnico, engenheiro de segurança, ele pega aquele documento e ele entende que ele está protegido. E na realidade ele tem um atestado para começar a habitar o prédio. É um atestado de ocupação, não de segurança. Entendeu? Então a gente tem muita dificuldade de conseguir, 90% aqui em 2019 das escolas de São Paulo estavam sem nem esse atestado de ocupação. Entendeu? Mostrando aí o nosso problema da área, tá? Então nós temos aí a normatização exagerada. Se a gente tivesse pelo menos atendendo o PIM-PTS da norma, em vez de só até a instalação, que o AVCB eu tenho, se eu alcanço a instalação, né? Então o bombeiro vai lá, aprovou meu projeto, aí depois ele foi e olhou que foi instalado conforme o projeto, né? Mas isso não quer dizer que você está protegido, pelo menos de acordo com a norma, entendeu? Que é uma norma prescritiva. Então eu tenho que fazer essa rodinha girar. Projeto, instalação, manutenção, plano de emergência, treinamento simulado. Então nossos processos eles vão até esse treinamento simulado. Se a empresa, né, fez um projeto com a gente vai seguindo até o final com ele e no final ele ganha um prêmio, tá? Uma plaquinha chamada PIM-PTS. É o prêmio de excelência da área de segurança contra incêndio, entendeu? Tá? Mas existe o PBD. E aí, o que a gente está falando é na abordagem prescritiva. Normas atrasadas e baseadas em carga de incêndio. Então, aí esse é um artigo de 20 anos atrás, pessoal, no Brasil. E aí já falava assim que nossos prédios são tão complexos que não dá para proteger apenas com código prescritivo, tá? O código prescritivo, ele me dá uma homogeneidade na ocupação. Se eu tenho um hospital, esse hospital, mesmo que ele tenha uma área de estoque químico, ele vai ser considerado a minha lista de exigências normal, entendeu? Então a minha proteção sai de uma tabela, entendeu? Não tem análise de risco, não tem cenário de incêndio, é uma tabela. Quanto mais alto ele tiver, por exemplo, 60 metros de altura que vai me exigir um sistema de detecção, entendeu? Então, e é muito normatizado. Eu tenho que entender todas aquelas normas e atendê-las, certo? E aí entra a simplificação do processo. Como eu estava falando da eletricidade, nós podemos entender fogo é fogo no Japão, no Brasil, na Itália, ou atender milhares de normas, certo? Então, o objetivo é realmente alcançar, né, esse nível de proteção eficaz e simplificar toda a minha estrutura de segurança contra incêndio. Então, a maioria dos profissionais falam assim, né? Eu não entendo, eu sou um bebê, eu nem sei esses 3 níveis da área.
Entendeu? Porque realmente é muita coisa para você conseguir domesticar. Ou a gente pode ir logo no ponto focal importante, que é o meu risco de incêndio, minha segurança contra incêndio. O que que eu realmente vou ter se tiver um incêndio aqui e fazer a estratégia baseada nisso, certo? E aí a estratégia é a taxa de calor liberado. Então, 50 anos atrás, conseguiu entender a taxa de calor liberado, em quanto tempo vai ser o meu flashover, entendeu? Então, aqui é um dos artigos que a gente trouxe para o Brasil, a diferença entre carga de incêndio e taxa de calor liberado. Carga de incêndio é o que as normas brasileiras são baseadas. Elas, a carga de incêndio é em quanto tempo vai pegar fogo. Um dia, 2 horas, 6 horas, é um forno. E a taxa de calor é em quanto tempo vai ser uma condição de sobrevivência, tá? Então a gente vai ter essa abordagem, né, chamada abordagem baseada em desempenho para esses projetos que trabalham a taxa de calor liberado. E aí no mundo nós temos aí o desenvolvimento dessa abordagem saindo das normas normais, prescritivas, e atendendo à solução baseada em desempenho. Oceania está 100% dos países fazendo, fazendo esse trabalho. Deixa eu mutar aqui alguém aqui. Se for alguma pergunta, né, levanta a mão aí também que a gente... Acho que foi alguém que entrou aí só. Então aqui você vê o mapa da Europa, tá? A tendência indo para essa solução baseada em desempenho. E o projeto baseado em desempenho, então, eu entendo em quanto tempo vai pegar fogo, né? Se é a condição de sobrevivência e trazer as estratégias de proteção, entendeu? Então eu tenho, imagina assim, a saída de emergência. Minha saída de emergência, ela, pela norma, tem tamanhos mínimos de escada, corredores e portas, para que a população saia em 1 minuto por pavimento. Esse é o objetivo quantificado da norma de saída de emergência. Só que você imagina assim, tem 50 folhas. 50 folhas de cada estado diferente. 27 estados. Né? E aí você, cada uma tem uma maneira. O corredor tem que ser um pouquinho mais. 1,10, 1,20. Entendeu? E você faz tanto item que acaba até perdendo o foco da segurança contra incêndio. Então, isso que acontece nesse sistema estrutural da segurança contra incêndio. A gente foca tanto em itens de normas e esquece do primeiro risco, que é o incêndio. Em quanto tempo, se a população realmente tem que sair em 1 minuto, eu posso aumentar, né, a minha estratégia para que esse flashover aconteça em 5 minutos, entendeu? Ou acelerar realmente essa saída. Então, evidentemente, se eu coloco um sistema de sprinkler, ele vai aumentar, né, ele vai controlar o incêndio, tá? Então, vai ter um flashover, talvez nem um flashover, mas uma temperatura em 6 minutos vai se manter ali, né, permitindo a, o resgate, a população sair, entendeu? Se eu coloco o sistema de detecção, eu vou acelerar a evacuação, certo? Então, a seleção dos elementos de proteção, as estratégias de proteção, é baseado no meu risco e no meu estudo de taxa de calor liberado, certo? E aqui é um dos elementos, a gente desde 2012 fizemos aí a usina de Tucuruí, uma das maiores usinas, certo? Relatório aqui mostrando como é feito, tá? E aí os candidatos normalmente são prédios únicos, tá? Não era para ser somente para eles, né? Como você viu no, no mapa da Europa, todos os projetos já estão tendendo para essa abordagem. A estratégia baseada em desempenho, entendeu? Aqui no Brasil aí, né? Tô nos Estados Unidos, você vai ter somente para museus, para locais que a norma não consegue nem pensar em atender, entendeu? Então a gente tem aí para usina, onde só pela tabela não tem, né? Ele fala assim,
a tabela é para mais de 60 metros tem que colocar sprinkler, mas não tem como eu colocar sprinkler numa usina hidrelétrica, entendeu? Tá? É, e aqui eu vou mostrar, né, um, a simulação da Station Night Club, né? O Washington falou aí da Boate Kiss, tá? Para mim ficou mais fácil pegar o da Station. A gente tem da Boate Kiss, mas não tá fácil. E aqui, né, o FDS, é o Fire Dynamics Simulator, com o PyroSim. Então, a gente faz o estudo do cenário de incêndio, entendeu? A população, ela precisa fazer a evacuação em menos de um minuto? Em quanto tempo? Então, vamos ver aqui, né? Eu vou colocar com a fumaça. E aqui eu tenho... Beleza. Eu tô com 448 pessoas. Nesse incêndio, nessa boate, era de madeira. Então, eles conseguiram quebrar aqui, ó. Aqui era a única saída, tá? Tinha uma outra saída aqui que estava bloqueada, que estava na realidade com a própria espuma. Então pegou fogo, não, ninguém conseguiu sair porque a própria saída estava pegando fogo. E aqui, né, o pessoal era a única saída, eles quebraram aqui e de 400 pessoas, parecido com o número da Boate Kiss, apenas 100 pessoas morreram, né? Em torno de 100. Tá? 240 foram feridos e o resto conseguiu sair ilesos. Então vamos ver aqui a simulação, né? Deixa eu tirar aqui da frente. Tá? Foi na mesma monte semelhante, igual o Washington falou. Temos da Argentina, foi semelhante. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Então, aqui eu tô com a fumaça também, entendeu? Então vocês conseguem ver 448 pessoas tentando sair, tá? E aqui você vai ver, ó. Então, o meu threshold, que é o meu valor de projeto, ele é baseado no meu cenário de incêndio, não em uma tabela, entendeu? É por altura e por área, entendeu? Então, condições únicas que todo projeto tem, tá? Então, aqui, ó, na visão 2D, ó, você consegue ver que a fumaça, ó, é um dos primeiros elementos de tenability, que é a condições de sobrevivência. Então, a fumaça, ó. Então, meu projeto, eu, eu não posso deixar que a fumaça chegue à cabeça das pessoas. Então, eu poderia fazer uma abertura aqui, automática, entendeu? Então, aqui a gente vê, ó, 70 segundos, a fumaça já está no seu limite. Então, o primeiro valor de referência é a fumaça. Em um minuto, a fumaça mata, né? A toxicidade da fumaça. Tá, vamos tirar a fumaça para a gente ver agora. Olha o flashover acontecendo, entendeu? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Tá, ele vai em 70 segundos você começa a ver, né? A fumaça ela tomou aqui já baixou ali abaixo da cabeça das pessoas em 65 segundos, mas as chamas elas já vão acontecer em 80 segundos, um flashover, né? Tomando toda essa área. Você vê o gargalo, né? Pessoa tentando sair. E o flashover é um salto, entendeu? Uma condição em um segundo, todo o ambiente é tomado, ó. Então 75, 77, aí, ó. Pronto, já era. Entendeu? Tá? E aí a gente tem, nessa simulação, entendeu? 67 pessoas saíram. Entendeu? Então morreu aqui, né? Se a gente tivesse uma condição que eles não tivessem quebrado aqui, mais de 100 mais de 100 pessoas morriam. Entendeu? Mais de 300 pessoas morriam. Entendeu? Então, é baseado nisso, né? Nessa objetividade que deve ser feita a segurança contra incêndio, entendeu?
Então, eu mostrei para vocês aí, né? O antigo e arcaico sistema de segurança contra incêndio, como funciona, por que que é tão desafiador, tantas normas, né? Uma normatização, o processo limitante de análise e vistoria, entendeu? E do outro lado, a tendência do que realmente vai funcionar, do que realmente protege, né? Com as estratégias baseadas nas condições fatais, entendeu? Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Beleza? A gente pode abrir para as perguntas agora. Parabéns, Márcio. Muito boa. Deu certo meu tempo aí? Estourei? Deu, sim. Ótimo. Também para a gente não ficar cansativo, né? Acho que realmente deu para fazer a junção das duas, né? O que a gente está conversando há mais de um mês, né? A gente conseguiu aí atingir, né? Acho que dá os parabéns, né? Acho que a gente conseguiu trazer Então alguns tem, conteúdos interessantes. Agora a gente tem que, depois pode marcar, aprofundar algumas questões, né? Parabéns, mano. temos uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, pessoal. Temas de apresentação bastante relevantes. Parabéns. O tema do Márcio cita dimensionamento, gestão e performance. Faz total sentido para sistemas complexos. Ou melhor, é a única alternativa viável. É isso que é a minha missão, entendeu? É trazer essa clareza, entendeu? Infelizmente, a vasta normatização, ela simplifica o processo. Mas no final das contas, né, você vai dizer um dia, ah, não, aconteceu um incêndio, morreu alguém, prédio foi destruído, você teve uma perda. Você vai poder falar, não, eu fiz de acordo com a norma, entendeu? Então é o dilema que a gente tem hoje, tá? Aí, continuando aqui, ou melhor, a única alternativa. Não, Unidades marítimas, por exemplo, a segurança e processos é regulada por performance Márcio, desde os anos 2000. Pode Márcio, falar. se eu falar uma questão anterior da complexidade, né? Esse é um tema que realmente está muito em voga, né, nos grupos de debate do LinkedIn, a complexidade, como é que a gente vai conseguir trabalhar. Então, assim, através dos modelos que eu apresentei, a gente consegue ver as forças, né, então, do sistema, né, a normatização, né, e o que está sendo feito, né. Então, acho que é importante também como é que a gente modela isso, né. Além um pouquinho das questões do projeto, né, da tecnologia, como é que essas forças estão agindo, né? Por que que essas organizações não estão fazendo o projeto adequado, a manutenção adequada, né? Os simulados. Então, isso é importante. A complexidade liga a esses temas, né? E a gente pensar muito na gestão organizacional, pensar um pouco não deu para falar, um pouquinho da liderança, do planejamento estratégico, isso tudo está linkado, né? Só é uma pequena contribuição na complexidade. A gente, no projeto baseado em desempenho, né? Então, a gente pode falar assim, as vantagens e desvantagens dele. Então, as vantagens são todas, né? As desvantagens, você precisa de uma grande capacitação, né? Então, não tem esse treinamento no Brasil. Então, eu vim para os Estados Unidos para entender isso. A gente já tem 7 anos trazendo para o Brasil isso aí, entendeu? Então, eu sou o único palestrante que fala disso no Brasil, nessa forma, simplificando, trazendo normas, escrevendo artigos, pesquisas, 19 artigos, entendeu? Então a gente tem simplificado. Se você pega, por exemplo, o guia de projeto baseado em desempenho para o Brasil, é mais de 1.000 folhas. Então ninguém quer fazer. Dificuldade número um é essa. A desvantagem é essa. Então a gente faz o quê? Simplifica, né? Vamos simplificando para que seja absorvido de forma mais fácil. Tinha a segunda, né, que você estava falando, a segunda que eu cortei Na você, a realidade, segunda. foi uma emendada. Ele falou, né? Precisar sair, Sim. certamente vai entrar de volta no grupo depois. João Carlos Rodrigues, aí, Hum. só dois Mas ele comentários. falou das embarcações, estava falando das É, embarcações, eu cortei, eu não vi ele direitinho. trabalha em unidades marítimas, né? E ele fala que Hum. nesse processo é baseado em desempenho, entendeu? Desde dos anos 2000. Sim, sim, sim. Só essas perguntas só? Não teve mais Deixa eu ver no nenhuma YouTube que aqui. apareceu no chat? Tá. Ver no YouTube.
Vamos lá, pessoal, vamos inserir algumas questões aí, acho que bem A interessante, pergunta é só realmente. pelo chat? Pode Pode perguntar aí, falar que também. tá liberado aí. Ah, então tá bom. Márcio, eu achei maravilhoso. Assim, nunca tinha ouvido falar dessa área dessa forma mesmo, porque é o que você comentou, né? São normas e em cada estado é de uma forma e a gente acaba se adequando àquilo, mas nem sabe se é realmente efetivo. Então, assim, você faz um negócio, não só simplifica, mas faz um negócio personalizado, vai até, pelo que eu estou entendendo, né? Faz uma avaliação minuciosa. E isso é totalmente, né, diferente. Não só porque você falou, eu simplifico. Não, você faz um negócio que realmente não existe hoje, e eu gostei muito. E assim, o que eu quero perguntar, não me leve a mal, mas eu acho que quando alguém assiste uma palestra como essa e tal, e você a sua apresentação, é o custo disso, né? Como que funciona o custo disso comparado com o que a gente tem hoje, né? Para fazer algumas adequações. Olha, é mais caro, tá? Mas também, né, o caro sai barato e o barato sai caro, igual o Washington mostrou. Então a prevenção, né, evita todos esses terríveis danos, entendeu? Mas hoje, como nós estamos trabalhando, né, incentivando, então está cobrando um preço muito mais em conta, entendeu? Justamente para divulgar. Então, o trabalho da gente hoje, né, a gente trouxe uma associação, a Sociedade dos Engenheiros de Prevenção de Incêndio, entendeu? Dando conhecimento, trazendo capacitação para demais engenheiros de incêndio também, né, aprenderem isso e trazendo todo esse conteúdo também para coronéis, para autoridades tendo jurisdição, porque a primeira dificuldade é essa complexidade, é eles entenderem. Então, a gente tem feito um investimento inicial, mas é mais caro. Então, mas no final das contas, até o processo, eu tenho sido muito procurado para isenção de hidrante, para você ver, entendeu? Então a pessoa não tem condição de construir um hidrante. Então é feito um processo desse, projeto baseado em desempenho. Então esse processo ele encaixa nas câmaras técnicas. Então é um processo que vai para uma comissão técnica ou para uma câmara técnica, entendeu? Então a pessoa ela não tem condição nenhuma de fazer um castelo d'água, uma caixa d'água num prédio de, de, de 10 andares que ele não tem tá no limite da estrutura dele e ele não tem condição de botar em nenhum outro lugar, é vizinhos. Então tem que ser feito um processo baseado no incêndio, no risco, na segurança, entendeu? E tem que ser feito porque, né, se a gente não envolver a segurança, né, a gente não está falando de segurança contra incêndio. Então precisa, é importantíssimo esse processo acontecer dessa forma. Legal, muito bom, eu agradeço. E eu vejo que o trabalho de vocês complementa, né? Porque o trabalho do Washington ele vem com uma sensibilização. A gente precisa sensibilizar, né? Nós da área de segurança, a gente precisa entender como falar com o diretor, com o gerente e mostrar também o lado da segurança. E eu vejo que o trabalho do Washington ele vem para isso. Então, por isso que nós aí da área, a gente precisa trazer essa parte da experiência, mas também a parte da literatura, o estudo, e falta um pouco isso. Mas agradeço aí, obrigada pela participação, que eu puder participar aí com vocês. A Tracy, realmente, ela é uma parceira nossa, a gente está fazendo um trabalho e obrigado pelas questões, Tracy. E o que acontece é que, às vezes, a gente, na formação de engenharia, a gente vê muito as questões técnicas, né? E a gente tem que, às vezes, além de ver a questão técnica, ver a questão de gestão, a questão do investimento, e a gente consegue, né, mostrar, às vezes, com investimento pequeno, né, qual é a proteção que você vai ter para uma instalação, para a vida das pessoas, para o meio ambiente. Então, é interessante ter os modelos, as formas, como é que eles se comunicam, né, e os exemplos, né? Porque você conversar com a alta direção mostrando números, né, e possibilidades, né, de uma perda grande, né, isso vai sensibilizar, né, e a gente tem que começar a fazer esse trabalho, né, de parceria, né, das áreas, né, então foi bem interessante essa combinação que eu fiz com o Márcio, né, e obrigado, Tracy.
Obrigado, Tracy. A gente que agradece a tua participação aí. Tá? O objetivo é esse, né? A gente poderia ficar mais tempo aqui, né, Washington? Mas né, não teve perguntas. Deixa eu ver aqui. Ah, Eu acho que apareceu um aqui, ó. teve até no. É, Apareceu aqui, Mussad, Massoud, desculpa. é. Parabéns, excelente. O que é uma parte que achei especialmente relevante é que fez refletir foi sobre a estratégia baseada em desempenho. Destaca que cumprir as normas por si só não garante a proteção contra incêndio. Exatamente. Dito isso, gostaria de saber como posso acessar artigos e materiais que vocês publicam. Bota aí Márcio Ferreira Incêndio, tá? Você vai cair no site Delphi, aí tem cursos, tá? Como eu falei, eu ensinei mais de 500 profissionais e fazendo o primeiro projeto deles. Então esses cursos estão aí, e os artigos também, 19 artigos, entendeu? A gente tem no ResearchGate, mas se você acha, bota aí incêndio, projeto baseado em desempenho, você vai achar todo o conteúdo que a gente produz na internet, tá? Aí, agradeceu. É isso, E teve Washington. teve um último comentário aí, eu vi que também entrei um outro. Vê o último comentário que teve o anterior. Realmente muito bom são os trabalhos personalizados. Adilson. É, eu acho que a questão é isso mesmo, né? Acho que até que você falou, né? A gestão de riscos, né? Você atender a norma, às vezes é o básico, você tem que ir além. Se você está pensando em prevenir esses grandes acidentes, né? Então você tem que ir além da norma, né? Então você vê muitas empresas tentando buscar a norma, só que aí nessa apresentação está bem destacado, né? Só a norma não vai trazer essa segurança. E aí é um trabalho diário, é um trabalho de toda a cadeia, né? Vai da alta direção, né? Da média gerência, da supervisão, da área técnica, né? Dos operadores. Isso aí tem que ter uma... E dependendo do nível, né, de risco, né? Isso aí é realmente um detalhe que se passa é uma tragédia, né? Então, isso é meu dia a dia, né? Pesquisando essas grandes questões. Exatamente. Tuas considerações finais, Washington. Eu acho que realmente foi gratificante, né? A gente se preparou, conversamos, né? Tem mais coisas que a gente pode depois aprofundar, né? Agradecer o convite, né? A equipe que está toda aí. E vamos em frente, né? E tem uma palavra que eu sempre... Que eu já estou, assim, fazendo podcast, conversando nesse trabalho já tem 2 anos, né? E tem uma palavra que sempre vem a mim, né? Que juntos somos mais fortes, né? Então, a gente tem que unir as pessoas, unir os grupos, os esforços, que a gente vai trazer grandes contribuições, né? Então, é o trabalho em equipe, né? E parcerias. Isso aí, né? Começamos 2025 aí com o pé direito, né? Segurança proativa. Tamo Perfeito. junto, juntos somos mais fortes e aí vamos sim fazer esse bom trabalho, aproveitar as oportunidades, né? Conte com a gente, pessoal. Estamos à disposição, pois incêndio não podem virar catástrofes. Então vou encerrar aqui a transmissão. Ótima noite aí, né? Boa noite para todos. Boa noite.